Salve, salve. Bom, seguinte, vamos dar início agora ao apostila 4 com um assunto que é um pouco diferente e um pouco mais, vamos dizer, espacial, tá? A gente vai começar a falar dos modelos planetários, mas não especificamente dos modelos planetários, tá? A gente vai falar das leis de Kepler, tentando não entrar muito no contexto histórico, tá? Da parte do geocentrismo, heliocentrismo, que é uma parte que a gente até aprende na aula de história, senão isso aqui vai ficar uma aula de filosofia da ciência, e assim, vou deixar essa conversa mais para aula online, para não ficar muito carregado isso aqui. O que você precisa saber, fisicamente falando aqui, para a gente começar a fazer cálculos com astros? Seria o quê? As 3 leis de Kepler, certo? Qual seria a primeira lei de Kepler? Na aula online eu vou mostrar os desenhinhos bonitinho com a apostila, porque eu fiz a mão aqui e se eu fizesse a elipse tão bonitinha assim, não ia render tanto quanto a conversa, quanto a resenha, deixava passar até um vídeo na aula online para vocês, então vai ficar um negócio mais dinâmico, entre aspas. Então a gente só vai salientar aqui para a gente conseguir anotar os dados mais necessários para poder fazer qualquer tipo de exercício. Então a primeira lei de Kepler, a gente fala que é a lei das órbitas. O que ela se resume em si, que a gente vai conversar, vou mostrar a questão de desenho, órbita e tudo mais. Tem gente que tem esse tipo de noção, tem gente que não, certo? Que os planetas giram ao redor do Sol, descrevendo uma trajetória elíptica, em que o Sol ocupa um dos focos. Mas como assim? O que é elipse? Bom, no terceiro ano, a gente vai aprender diretamente o que seria elipse, a forma e tudo mais. Eu só vou colocar alguns dados importantes, né, elementos da elipse que é importante só pra gente dar uma visualizada aqui. Nem se prepare que minha elipse tá horrível, eu fiz à mão, entendeu? Assim, pra dizer uma elipse aqui ia dar muito trabalho. Então eu fiz à mão, mas não se desesperem que na apostila tem um desenho bonitinho, vocês vão conseguir até entender um pouco melhor do que tá aqui. Quais são os elementos básicos da elipse? Eu tenho de A a B é o meu eixo maior, de C a D é o meu eixo menor. O F1 e F2 são os focos e eu tenho a distância entre F1 e F2 chamada de distância focal. Esses são os elementos. Agora vamos colocar isso aqui numa órbita com o Sol em um planeta qualquer. Bom, o Sol ele fica em um dos focos da elipse, certo? E aqui essa é a órbita, essa é a trajetória que o planeta faz ao redor do Sol, que é chamado o seu movimento de translação. Isso tudo vocês já viram em ciências, então são pequeninos dados que são coisas básicas, né, que a gente pode conversar. Eu não lembro o que é translação, não lembro o que é rotação, mas vocês têm essa noção também porque vocês veem geografia além de ciências, então fica um assunto bem dinâmico que a gente pode expandir para todas essas áreas. Vou tentar não viajar tanto, porque senão isso aqui fica muito extenso, né, e vocês não gostam de muita extensão, é mais fácil a gente conversar do que ficar colocando muito assunto aqui diferente, que acaba ficando pesado. E eu tenho que mostrar para vocês a parte física, ainda mais na videoaula, para deixar um pouco mais resumido. Então, olha só, o que a gente tem aqui de importante? Eu tenho que a distância, a menor distância entre o planeta e o Sol é quando o planeta vem aqui no ponto A, que é chamado de periélio. E eu tenho a maior distância do planeta ao Sol quando o planeta está aqui no ponto B, que é chamado de afélio. E lembrando que aqui, ó, o Sol está entre um dos focos e o planeta está fazendo isso aqui. É bem melhor colocar uma animação para vocês, que fica um negócio mais bonito. Até colocar vídeo nessa videoaula, sabe? Colocar um videozinho para vocês verem. Mas assim, vai ficar um vídeo em cima de outro vídeo, então não fica legal. Na aula online fica mais dinâmico de eu dar um exemplo, uma imagem, alguma coisa do tipo para vocês, um GIF e tudo mais. Então, primeira coisa, primeira lei, lei das órbitas, a gente vai lá, mostra a elipse e os detalhes, para a gente aprender a segunda lei de Kepler, tá? Elas são um conjunto, elas não são leis separadas. É que nem praticamente as leis de Newton, só que isso aqui são leis de astro, né? Dos modelos planetários que ao redor dos tempos eles foram mudando, né? Principalmente quando eu comecei lá no início da aula, falando do heliocentrismo, o geocentrismo, que é uma questão política, religiosa e tudo mais que na época tinha, né? Que foi um marco da ciência ali. A segunda lei de Kepler é a lei das áreas. O que quer dizer aqui? Primeiramente, a gente fala da área e tudo mais, mas o que é mais importante é que a velocidade de translação ao redor do Sol não é constante. A velocidade que o planeta passa no periélio é mais rápida, né, maior do que a velocidade que o planeta passa no afélio.
A velocidade no afélio é menor. É como se ele fizesse, mostrando a animação, fica mais claro. Ele faz isso aqui, ó. Eu vou mostrar para vocês o que fica mais bonito, né? Fica mais claro, fica mais evidente. Mas o que a gente precisa mostrar aqui? Que, então, resumindo assim, que distâncias mais afastadas, velocidades menores. Que a área que percorre neste setor ou em qualquer outro setor da órbita é igual a um outro setor, num outro ponto que ele passa entre eles. Como assim? Eu posso falar um negócio mais bonito, que o raio vetor do planeta varre áreas iguais e tudo mais, coisa assim, que fica um pouco mais difícil. O que você tem que guardar aqui? Que esta área aqui é igual a essa área aqui em qualquer ponto ao redor da translação que o planeta percorre, certo? Então, área 1 é igual a área 2, o tempo é igual ao outro tempo. Mas o que compensa isso? Compensa a questão da velocidade, porque é proporcional. Então, o que a gente tem que guardar aqui nessa lei das áreas, ao invés do cálculo, tá? Essas expressões, é que a velocidade aqui no periélio é maior do que no afélio. É o mais importante nesse caso. Por quê? Porque a gente vai fazer o link com a terceira lei de Kepler. Você vê que elas são interligadas. Primeiro a gente fala da órbita, depois a gente fala da velocidade do trajeto, para a gente poder fechar todo esse estudo com a lei dos períodos. A lei dos períodos, ela nos diz o quê? Que o período de translação em distâncias elevadas, né, a velocidade diminui. Ou que o quê? Há uma proporção entre o período e a distância média do planeta ao Sol. A distância, que é o período, que é o tempo que o planeta demora para fazer o seu período de translação, que é a volta ao redor do Sol, é diretamente proporcional ao seu quadrado pela distância média do planeta ao Sol elevado ao cubo. Então a gente pode falar que há uma proporção, uma grandeza diretamente proporcional aqui entre o período de translação e a distância média do Sol. Só que tem que ser o período ao quadrado pela distância ao cubo. Esse K é uma constante que depende só da massa do astro. Que isso a gente vai ver um pouco mais quando entrar na gravitação, que é o próximo assunto. Que daí a gente começa a colocar um pouco de mecânica, coisas que vocês querem ver um pouquinho de longe, né? Que vocês já viram muito no terceiro trimestre. Então, o que a gente tem que guardar é esse link, né? Entre primeira, segunda e terceira lei. Ele vai uma se complementando a outra. Ah, mas como que ele descobriu isso? Foram anos de estudos, cálculos e observações, porque na época a gente não tinha equipamento eletrônico, calculadoras tão complexas para fazer esse tipo de cálculo. Isso é estudo, observação de anos, tá? De gerações. Então é uma coisa que pra gente aqui ficou algo mastigado, que você só faz esse link. Para tiver essa mudança, né, de órbita circular para órbita elíptica, foi muita briga, isso tanto na área da astronomia quanto na área da química, que a professora de química pode já ter falado para vocês quando você está estudando atomicística, que a gente pode fazer todo esse link, que por cálculos a gente via que o elétron também faz uma órbita elíptica ao redor do núcleo, porque senão entrava em colapso, fazia uma espiral e tudo mais por relações mecânicas. Até mais para frente a gente vai colocar esse tipo de comparação. Mas antes da gente fazer todo esse link, a gente também vai falar de uma coisa que é muito importante, que é a lei da gravitação universal. A lei da gravitação universal, como que ela funciona? Bom, assim, é um conjunto, né? Não é só falar assim que ocorre atração, interação entre dois astros. Não é só isso que ela engloba, tá? Ela engloba a relação entre corpos, onde eles possuem uma força de atração e também pela nossa... É um link, né, que Newton fez. Ele fez isso tanto para corpos quanto para astros, certo? E quando há uma interação de forças, há sempre ação e reação. Então ele faz esse link entre as leis de Newton com a interação com a gravitação. E essa força gerada possui uma constante. Que essa própria constante, né, é um valor que não depende dos corpos que se interagem, nem da distância entre eles. É mais sobre o... E nem do meio também.
ela foi descoberta por experimentos, certo? Que chamaram uma balança de torção. Então, o que a gente pode trazer aqui, expor aqui? Então, sempre ocorre uma força de atração entre os corpos que possuem massa trocam forças de atração. Só que por que a gente não percebe isso aqui, por exemplo, entre essa caneta e essa borracha? Porque as massas são muito pequenas, então a gente consegue ver essa força de atração em corpos de massas muito grandes, que acabam sendo os astros. Mas isso aqui na física clássica a gente consegue abstrair, né, um pouco, porque quando entrar na física quântica, né, entrar na física moderna, que por exemplo o terceiro ano está tendo, tem todo esse link de fazer a consideração da velocidade da luz, em baixa velocidade isso não funciona, entre outras coisas. Então a gente vai fazer alguns links. O que você tem que guardar aqui? A questão da fórmula da lei da gravitação universal, dessa força gravitacional, certo? O G, que é a constante da gravitação universal, que é 6,67 vezes 10 a menos 11, Newton, metro quadrado por quilo quadrado. E aí, esse Mzinho é a massa de um corpo e a massa do outro. Normalmente a gente põe Mzinho, que é uma massa, pode ser M1, M2 também, tá? Eu prefiro usar M1 e M2. Eu estou seguindo o link da apostila que ele põe um M maior e um M menor. Tanto faz. E o R é a distância entre eles. Maravilha? Então, guarda essa fórmula aqui, porque a gente vai começar a fazer link com o campo gravitacional. O que seria o campo gravitacional? Seria a região de interação gravitacional do astro. E a gente faz normalmente o quê? A interação da força-peso, que eu, quando comecei a dar aula de física para vocês, falei. O que era força-peso? É a força que aponta para o centro astronômico mais próximo. A gente já falou isso, que ela é radial, por isso que, ao nosso ver, a nossa referencial, ela é perpendicular para baixo, porque a gente está em cima da Terra, entre aspas, em cima da superfície terrestre. Esse exemplo eu já dei só para explicar, né, só para interagir a força-peso. A gente pode fazer esse link entre a força-peso e a força gravitacional. E aí a gente consegue fazer o cálculo da gravidade, de onde surgiu o 9,76, 9,8, o 10, certo? Que coisa que a gente não fazia, a gente só colocava lá, considera a gravidade igual a 10, certo? Então a gente põe aqui, ó, esse aqui é a gravidade, a constante G, isso aqui seria a massa da Terra, por exemplo, e aqui a distância de interação do raio terrestre, no caso do centro da Terra. Então, esse aqui vai dar o 9,8, 9,7, o 10, certo? Isso sim, fica um pouco viajado para vocês. E aí, vamos supor, mas a gente está considerando aqui nessa gravitação uma órbita circular ou uma órbita elíptica. Como é que a gente vai calcular isso aqui para botar, por exemplo, na nossa dinâmica? Bom, em astros, assim, a gente pode tentar forçar uma situação de colocar uma órbita circular. Para quê? Para a gente considerar todas as fórmulas de movimento circular e até aderir à força centrípeta. Mas realmente não funciona. Mas a gente pode tentar forçar uma situação. Onde que existe uma órbita circular? Não existe órbita circular? Existe. Existe, por exemplo, em satélites. Os satélites fazem órbitas circulares ao redor da Terra. Para quê? Para manter uma certa velocidade constante. Imagina, o satélite está entrando em órbita aqui, do nada ele acelera muito e depois ele, no PLL, né, no caso, ele tem uma velocidade mais alta e no AFEV tem uma velocidade menor. Isso descompensaria e perderia toda essa situação, né? Porque também a gente não vai entrar na aula de satélite aqui. Isso aqui eu vou deixar mais para online para a gente conversar. Que é uma aula que dá uma resenha boa. A gente faz esse link, como é que funciona? Aí a gente vai, questão fala de onda de rádio e tudo mais, dá aquela viajada. Mas o interessante é o quê? A gente comparar, por exemplo, a força gravitacional com a força centrípeta considerando uma órbita circular, por exemplo, num satélite. E aí a gente pode fazer o quê? Calcular exatamente essa velocidade orbital, essa velocidade constante que ele teria fazendo uma órbita circular. E aí a gente faz todos os arranjos aqui, isola o V, né? Isolando, então aqui é só a parte física. A gente tem que lembrar que a força centrípeta é mv² sobre r e a força gravitacional é o Gzão, né? Que é a constante gravitacional, e a massa entre os dois corpos. No caso, a gente cancela um M com M, cancela um R com R e fica essa fórmula aqui bonitinha, bacaninha, que vocês adoram uma fórmula, né? E aí, por fim, para a gente parar um pouco de viajar tanto, vamos falar um pouquinho também da velocidade de escape, que é a velocidade para escapar, tá? Da gravidade terrestre, para superar a força gravitacional terrestre. Isso aqui, vocês já viram atualmente que esse ano teve o lançamento do foguete, certo? Então, ele precisa de uma velocidade mínima para sair do campo gravitacional da Terra, para ganhar dessa força de interação. A gente pode fazer esse link de energia mecânica? Pode, porque a gente considera a quesitos de cálculo.
num sistema conservativo, mas não é, porque o corpo perde por atrito, por som e tudo mais. Num contexto geral, a gente pode considerar que há conservação de energia. Logo, a gente pode comparar a energia cinética para saber a velocidade que o corpo necessita para ganhar da energia potencial gravitacional que a Terra está exercendo sobre o corpo. E a gente faz esse link entre a força gravitacional e a energia cinética. Fazendo todas as simplificações aqui, a gente chega que a velocidade de escape é a raiz de 2g vezes a massa da Terra, no caso, que é o corpo que a gente está considerando aqui, vezes a distância, vezes o raio terrestre. E aí, chegamos num valor aqui de 11.180 metros por segundo. Seria o mínimo, considerando todos os dados assim aproximados, para um foguete sair da órbita terrestre e fugir, sabe? Entrar à deriva e, tipo, Star Wars, lixo cósmico e coisa do tipo, que fica vagando pelo espaço, para sair da órbita terrestre. Maravilha, deu para entender mais ou menos? Na aula de amanhã a gente vai conversar para não deixar essa aula muito extensa, porque você viu que é muita conversa e todos esses assuntos se linkam. Então eu não posso ensinar, hoje eu vou ensinar um pouquinho de gravitação, depois eu vou ensinar um pouquinho da primeira lei de Kepler. Não dá, eu tenho que colocar todos esses assuntos juntos para vocês. Então, maravilha. Então, por hoje é só. Amanhã a gente conversa mais e tenta linkar tudo isso aqui para facilitar para vocês.